Tenha um propósito e persiga até conseguir. Essa é minha frase que eu levo como lema para a minha vida, que eu repito em todas as minhas aulas e que eu gosto de colocar como lema mesmo para os meus alunos, porque a gente lida com uma área que é extremamente dinâmica, uma área que por muitas vezes nos traz muitas dificuldades, mas a gente não pode, não deve se parar, né, com as dificuldades. Eu acredito muito nisso. Isso para mim é mais do que uma verdade. E eu acredito imensamente que quando a gente persegue, quando a gente continua até a gente conseguir, a gente chega nesse espaço. A gente muda a forma, a gente muda a rota, a gente muda diversos detalhes, mas o propósito que a gente fixa por um determinado objetivo, no nosso caso aqui, chegar até a auditoria. Então, o nosso propósito é chegar na auditoria. A gente pode mudar diversos caminhos, porque a gente tem diversos caminhos a seguir realmente. Então, a gente pode mudar os nossos caminhos, mas a gente se mantém no, no propósito de chegar nela, de alcançar a auditoria, de chegar nas nossas vagas, nos nossos melhores espaços, naquele espaço da auditoria onde você vai desempenhar com o máximo de qualidade. Então, é nesse espaço que a gente precisa se fixar a chegar e só parar quando conseguir, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu já perguntei aqui a vocês de onde vocês são e eu gosto de saber de onde vocês são. Eu sou de Salvador, Bahia, e já já me apresento para vocês. Se tiverem alguma dificuldade, escrevam no chat, porque aí a gente vai, né, seguindo com a aula e a gente pode ir tirar as nossas dúvidas no final. Se tiver problema com o áudio fica à esquerda, você também pode tocar assim em cima se você estiver assistindo no celular e aumentar o volume. Como eu disse, né, nossas dúvidas sempre aqui no chat para que a gente não saia do foco da aula. Se for do mesmo assunto que eu estiver falando na hora, eu vou abrir o chat e vou, né, responder para vocês. Eu sempre pergunto e gosto muito quando vocês participam da aula. Eu acho que é bem mais interessante quando vocês participam, perguntam, questionam, falam sobre. Eu acho que é muito importante isso. E acredito, sinceramente, que quando vocês trazem essas dúvidas, essa riqueza aumenta nessa aula. Então, para quem não é essa aula, é para quem acha que não consegue entrar na auditoria, é para quem acha que não pode trabalhar de forma mais leve, é para quem acha que a enfermagem é apenas o plantão, é para quem acha que são com passos fáceis de mágica que a gente chega lá, então essa aula não é para você. A gente tem passo a passo, tudo bem estruturado de como chegar na auditoria, e eu tenho trazido essas aulas aqui exatamente para trazer esse conhecimento para vocês. E é importante entender que para chegar nos espaços que a gente quer, é preciso muita disposição e muito compromisso. Então, se você não tem isso, essa aula não é para você. Aliás, nenhuma das minhas aulas é para alguém que queira alcançar objetivos e não tenha compromisso. Isso aí é um item básico de qualquer pessoa que quer alcançar seus sonhos. Mas essa aula é para você, tanto que está cansada de dar plantão, de noturno, final de semana, é para você que está cansada de trabalhar exaustivamente na assistência e ganhar menos do que você acredita merecer. É para você que não se sente reconhecida, não se sente valorizada, tanto na remuneração quanto na valorização mesmo de dar destaque ao seu trabalho. É para você que quer aumentar a sua renda,
a sua remuneração atual, e é para você que não quer depender do plantão. Então, essa aula se destina a você, se você está com esses objetivos. Quem for chegando agora, escreve aí no chat de onde é e o que conhece de auditoria. Não conheço nada, Sheila, conheço pouco. Me conta aí, eu gosto de saber para que eu consiga direcionar a aula e conversar com vocês. Quem estava aqui na última aula mesmo viu que quando a gente vai contando nossa história, eu tenho como pegar exemplos e ir contando os exemplos aqui, trazendo a realidade, né? Então, hoje, o que é que a gente vai ver aqui hoje? A nossa aula de hoje, eu chamo de sessão experimental de mentoria. E por que é chamado assim? Porque nessa sessão é onde eu me coloco à disposição de vocês, para que vocês tirem suas dúvidas e eu conto exatamente quais são os passos que as minhas alunas estão dando e tendo assertividade de entrar na auditoria, de ter sucesso na auditoria, de alcançar o espaço da auditoria que elas realmente desejam e sonham. E como é que isso se faz de forma mais fácil? Exatamente quando você conversa com uma pessoa que já trilhou esse caminho, que sou eu aqui no caso, como referência, mas eu trago também as histórias de muitas alunas minhas que já alcançaram esse caminho, já tiveram esse resultado, que já trilharam, já estão na auditoria. Então, essa é a forma mais fácil da gente entender qualquer coisa que a gente queira aprender. No caso aqui, aprendendo sobre auditoria, o mais fácil é quando você conversa com quem já tem o resultado, com quem é mentor, com quem trilha caminho com outras pessoas, com quem já ensinou a outras tantas pessoas, e que eu me coloco aqui como referência disso para você. Eu vou compartilhar esse caminho inteiro que a gente faz daquela pessoa que é enfermeira e quer se tornar auditora. Eu vou compartilhar tudo isso e, ao final, depois que eu compartilhar todo esse passo a passo, eu mostro para você tudo isso da forma mais completa possível. E aí você escolhe, Sheila, eu vou fazer esse passo a passo sozinha. Eu consigo fazer esse passo a passo sozinha. E sim, você consegue. Mas você pode também escolher ter a minha ajuda nesse caminho. Então, você pode escolher fazer o meu curso ou fazer a minha mentoria, e aí fica a seu critério. O curso e a mentoria, eles são muito próximos, mas existem pessoas que não conseguem estudar sozinha, porque terminam colocando outras coisas como prioridade. E se for a sua escolha ter um mentor, a gente faz o mesmo passo a passo, a gente trilha os mesmos caminhos, só que com o meu auxílio ali muito próximo de você, né? Então, nessa aula de hoje, você vai compreender você vai entender quem pode ser auditor e os passos mais assertivos para ingressar na auditoria. Você vai compreender o papel da auditoria de enfermagem no contexto da assistência. Você vai compreender quais são os requisitos, as habilidades necessárias para você se tornar um auditor de enfermagem de sucesso. E você vai explorar quais são os primeiros passos para você ingressar nessa área. Então, hoje aqui o nosso objetivo é dizer quem pode ser auditor e como você vai ingressar nessa área. Inicialmente, eu quero contar para você por que eu migrei para a auditoria. Isso é um ponto importante, porque quando eu conto os meus passos, você consegue visualizar em quais passos você pode estar errando e você pode refazer o seu caminho. Você pode trilhar esses passos de forma mais assertiva e alcançar esse objetivo de chegar até a auditoria. Então, eu tenho mais de 20 anos de experiência. E como foi a minha entrada na auditoria? Eu costumo dizer que a gente escolhe os caminhos da nossa vida pelo amor e pela dor. Eu, infelizmente, escolhi pela dor. Eu escolhi mudar após
passar alguns períodos de dor, né? Eu tive essa experiência ruim, que foi quando eu tive que dobrar grávida, e quem era minha gestora na época chegou a afirmar que gravidez não é doença. E eu fiquei muito chateada à época, porque eu acredito que gravidez não seja doença. Mas eu acreditava fielmente que aquele espaço em que eu trabalhava, que eu me dedicava tanto e que doava tanto as minhas horas de trabalho, as minhas horas, inclusive, que não eram as minhas horas de trabalho, porque quando a gente dobra, não são as suas horas de trabalho. Você está dobrando porque alguém não foi assumir as horas de trabalho. Então, quando eu acreditei que eu poderia ter daquela instituição toda a doação que eu tinha feito ali do meu trabalho, eu fui colocada para dobrar grávida e passei muito mal, enfim, eu não estava preparada para aquela dobra, né? E nós éramos dois seres naquele momento, ou seja, alimentação para dois seres, hidratação para dois seres, né? Então, quando você está grávida, realmente não é uma doença, mas você precisa estar preparada para ir para um plantão, né? Para dobrar no plantão. Então, eu tive essa experiência ruim e continuei sem decidir ficar na auditoria, permanecer na auditoria. E tive uma outra experiência muito pior, que foi um acidente de carro. Eu dormi e bati o carro. Então, após aquela exaustão toda de plantões, eu fui, né? Eu estava em um lugar e fui para casa e dormi e bati o carro. Então, tive lesões sérias na cervical, que me incomodam até hoje. Tive sérios problemas, mas também me trouxe a grande oportunidade de trilhar o caminho da auditoria como escolha da minha carreira. Mas também eu gosto de chamar a atenção que quando eu comecei lá na auditoria, eu fazia auditoria e assistência, né, juntas. E quando eu comecei, não tinha cursos, né? Não tinham orientações, não tinham mentores. A gente aprendia, na verdade, caindo e levantando. A gente ia aprendendo no dia a dia, um ensinando, o outro ensinando, e a gente também tinha essa condição, né, de aprender se a pessoa quisesse ensinar. E isso é um grande desafio, principalmente na nossa área, né? Nós conhecemos que nem sempre existem pessoas com a disposição ou a disponibilidade de nos ensinar. Então, aqui nessa foto, estou eu aqui inicialmente como estagiária e aqui já como auditora mesmo, já trabalhando, mas em um período muito de quebrar a cabeça mesmo para resolver as coisas. Então, a gente não tinha essa maravilha que é ter cursos como a gente tem hoje. Quando eu decidi pela auditoria, quando eu tive esses momentos ruins que eu vivi, principalmente esses dois momentos que para mim foram os piores, eu decidi trilhar o caminho apenas da auditoria, porque eu comecei a perceber que na auditoria eu tinha mais autonomia e mais valorização. Então, eu conseguia ter, além de uma melhor remuneração, eu conseguia ter mais destaque. Eu conseguia ter mais destaque quando eu trabalhei na auditoria interna, na externa, no recurso de glosa, no comercial, onde eu fazia contratos e pacotes. Eu conseguia ter mais destaque porque a gente demonstrava muito, a gente tinha um acompanhamento muito grande dos ganhos institucionais. Então, a gente fazia gestão de processos e a gente melhorava os processos. A gente fazia um acompanhamento da qualidade do atendimento, que é esse o principal objetivo da auditoria, e a gente tinha resultados positivos. E a gente tinha otimização de recursos. Então, em todas essas fases, eu tive muito reconhecimento, muito destaque, exatamente porque a gente participava de grandes feitos. E aqui eu trago uma aluna minha falando exatamente sobre isso.
quando eu ensino no meu curso, eu falo que quando vocês estão ali, naquele momento, já na instituição onde você trabalha, você comunica que está aprendendo sobre auditoria. E foi isso que ela fez. E o diretor do hospital, onde ela comenta aqui, o diretor do hospital onde eu trabalho me convidou para fazer parte de uma comissão de auditores internos aqui do hospital. A primeira demanda foi auditar o setor de curativos. Então, veja que surte efeito. Quando você trabalha já numa instituição e você comunica que está aprendendo sobre auditoria, olha, eu estou fazendo um curso, ou coisas do tipo, você começa a já ter a possibilidade de passar por esses momentos de destaque, né? Então, isso é bem importante. E a gente consegue demonstrar vários ganhos institucionais e que eles nos possibilitam e nos fazem ter destaque, né? Então, algumas pessoas perguntam, né? Por que a auditoria tem todo esse destaque? Exatamente porque a gente está ali, perto, primeiro, da diretoria dessa gestão, e também porque a gente está ali perto e consegue demonstrar muito bem os nossos ganhos, o nosso trabalho, né? O ganho da instituição. Eu tinha também como valorização maior uma maior remuneração, né? Eu costumo mostrar meu salário como era na assistência, porque além de, quando eu trabalhava na auditoria, na assistência a minha carga horária era maior, com um salário menor. Na auditoria era uma carga horária de 30 horas e um salário de 2.500, mais ou menos. E eu tenho aqui a foto desses contra-cheques. Aqui, quando eu trabalhava como enfermeira, veja aqui no cargo, em 2003, eu ganhava R$ 2.000. E nessa outra foto, eu também, em 2003, no mesmo ano, 2003, enfermeira auditora, eu ganhando 2.451. Então, a auditoria sempre teve para mim maiores ganhos. E, em detrimento disso, que a auditoria me dava maiores ganhos, além do salário maior e a carga horária menor, o ganho era realmente maior, né? Eu falo muito de ganho proporcional, mas o ganho era realmente maior. Eu, na auditoria, eu não tinha dobra, eu não tinha plantão noturno, eu não tinha sábado e domingo, eu não tinha feriado, dia santo que eu trabalhasse, né? Eu não tinha cargas horárias de trabalho de 12 e de 24 horas e nem trabalhava 36 horas, como eu já cheguei a trabalhar, 36 horas direto. Então, na auditoria, eu não tinha nada disso, eu tinha cargas horárias de 6 horas, e depois eu escolhi ter a carga horária de 8 horas. Então, na auditoria, eu tinha, além de maior remuneração, eu tinha maior destaque. Aqui eu trago também um depoimento de uma aluna que ela fala, né, do benefício de ter um trabalho na auditoria perto de casa. Esse trabalho vai ser maravilhoso, porque é 20 minutos de minha casa. Enfim, são vários depoimentos em que a gente consegue perceber que a auditoria nos dá essa maior autonomia, essa maior valorização. E eu costumo comentar que isso na minha carreira profissional. Na minha vida pessoal, eu também tenho muito mais qualidade de vida, tenho muito mais presença com a minha família e muito mais segurança estando na auditoria. Quando eu decidi ser auditora, eu já estava tendo momentos de mais qualidade de vida. E aqui é exatamente quando eu tinha mais flexibilidade de horário, porque eu escolhia o horário que eu trabalhava. E aqui eu trouxe vagas que mostram sobre isso, né? Desculpa, que mostram sobre isso. Nessa vaga aqui, fala logo aqui, logo na contratação, né? Ela fala logo, horário flexível, nessa segunda vaga aqui, né? Nessa solicitação de vaga. E eu trago aqui também um comentário de uma pessoa, de uma seguidora, que eu gostei muito quando ela comentou na minha rede social. A gente comentava sobre os benefícios da auditoria e ela botou: sim, Sheila, concordo. Eu amo a auditoria e não me vejo em outro setor que não seja envolvido com a auditoria. Eu amo mesmo de coração. Amo dormir na minha cama com meu esposo, amo estar no convívio com meus filhos, eventos em família. Então, eu digo sempre que na auditoria você tem qualidade de trabalho e vida, porque os dois têm que andar de mãos dadas. Se não for assim, não vale a pena.
Eu sempre digo que se tira sua paz, não vale a pena. Todos os tipos de paz, saúde, bem-estar, e ela vai citando os detalhes. Então, além de muita qualidade de vida, eu conseguia trabalhar no horário em que eu achava satisfatório. Eu estava muito mais presente com minha família. Por quê? Porque na minha época de plantão era assim. Minha filha vivia grudada em mim até quando eu estava doente. Já na época, e aqui ela numa época maiorzinha, em que ela pulava carnaval sozinha com o pai, porque eu nunca estava presente. Eu nunca estava lá. Eu sempre estava de plantão. E eu também eu percebia que na minha vida pessoal, na auditoria, eu também tinha maior segurança. Aqui, entre 2020 e 2021, eu trabalhei de home office na auditoria, coisa que nunca seria possível trabalhando de plantão, não é? Então, o que é que acontece? Eu também tive um momento de adotar um gatinho e eu conseguia criá-lo, né? E aqui já nos tempos atuais, em que eu consigo fazer um salário maior, né? Ganhos maiores. Então, aqui o meu salário de aproximadamente 7 mil, com os ganhos e benefícios, eu tinha plano de saúde, que é em torno de R$ 1.000 para a idade em que estou. Eu tinha ganhos de ticket de refeição, ticket de alimentação, gasolina, né? Então, tinha muitos ganhos. Ia para quase R$ 10.000 os meus ganhos, né? A minha remuneração. E aqui, um dia de auditoria que eu fazia consultoria, né? R$ 1.300, como vocês viram aí. Outras oportunidades que eu trago para demonstrar a vocês dos momentos atuais, uma aluna perguntou em um grupo, alguém do grupo saberia me informar quanto as empresas costumam pagar a visita concorrente do enfermeiro auditor? E aí uma pessoa colocou lá R$ 20, a outra já colocou R$ 50, e é em Minas Gerais, de 50 a R$ 100 em São Paulo. Então, veja que são ganhos muito interessantes, né? Utilizando uma palavra sutil. Na Bahia, a gente ganha se a gente faz visita de paciente ou quando a gente ganha por produtividade, uma auditoria de contas, eu pegando aqui o menor dos valores, é o da Bahia, é R$ 18, tá? Ali em Minas a gente viu que é 50, em São Paulo 100. E se eu pego esse menor valor, eu tenho num cálculo bem rápido, eu tenho... Ui, caiu aqui. Num cálculo bem rápido, a gente faz uma média, se a gente fizer uma média de 25 contas de auditoria por dia, eu consigo, ter um ganho de... Se eu fizer uma conta aqui bem rapidinha, e eu vou fazer aqui para vocês verem, a gente consegue fazer uma remuneração pegando 25 contas por dia, vezes R$ 18, que é o que se ganha por uma conta, eu faria R$ 450 no dia, vezes 22 dias úteis, a gente consegue fazer uma remuneração de 9.900, tá? Isso aqui trabalhando por produtividade. Isso é uma oportunidade da auditoria de ganhos por produtividade. Isso gira, e isso acontece muito nos momentos atuais. Muito mesmo. Então, por que que eu migrei para a auditoria? Por conta de todos esses benefícios que eu contei para vocês. Mas agora, Sheila, o que é essa auditoria de enfermagem para quem não conhece ou para quem tem pouco conhecimento em auditoria? A auditoria é um processo, ela é uma ferramenta ou um processo ou um instrumento que desempenha um papel fundamental em todas as instituições de saúde. Então, visualize que a auditoria é esse espaço de trabalho, é uma área, uma carreira em que você pode ter como campo de trabalho todas as clínicas, por exemplo. Você pode vender seu serviço. Todos os serviços de saúde, bioimagem,
laboratório, todos eles, além dos hospitais, além das operadoras, de todos esses outros que a gente já conhece. Então, a auditoria ela desempenha um papel fundamental tanto na promoção da segurança do paciente, quanto na padronização das práticas, quanto no aprimoramento da qualidade assistencial, na sustentabilidade dos serviços de saúde e contribui para um ambiente de cuidado muito mais eficiente, ético e centrado no paciente. E por que isso? Porque o nosso trabalho é exatamente acompanhar essa qualidade de atendimento que tem sido dado ao paciente. Tá? E a gente faz isso de diversas formas. A gente faz isso visitando o paciente, que seria a auditoria concorrente. A gente faz isso auditando os prontuários, que é a auditoria retrospectiva. E a gente também faz isso de forma antecipada, que é a auditoria preventiva. E a gente faz uma auditoria onde a gente tem como baliza autorizar ou não o paciente internar. Ok? A gente participa de todos esses momentos. Mas, Sheila, quem é que pode ser auditor? E aqui, essa pergunta é a que mais ocorre na minha rede social. Quem pode ser auditor? Eu posso ser auditor quando eu ainda sou recém-formado? Eu posso ser auditor mesmo sem experiência na assistência? Eu posso ser auditor mesmo sem pós-graduação? Então, essas são as perguntas que mais ocorrem. E aqui eu tenho uma resposta crucial para você, que é assim que você se gradua, você pode ser auditor. E isso aqui é garantido pelo COFEM. Isso aqui não são palavras minhas, tá? Aqui eu trago um exemplo de uma aluna do meu método que conseguiu uma vaga na auditoria antes mesmo de uma vaga na assistência e que entrou na auditoria sem essa experiência na assistência, exatamente como aconteceu comigo. Eu fui estagiária da auditoria e fui contratada sem ter sido profissional trabalhando lá na assistência, tá? A única coisa que eu tinha eram os meus estágios. Então, eu não fui profissional da assistência antes de entrar na auditoria. Quando eu entrei, é que eu senti a necessidade e fui atrás de trabalhar na assistência, certo? Ela que me diz assim, Sheila, tudo bem? Fiz seu curso, poderia me dar uma orientação? Eu consegui uma vaga para a área de auditoria. Acontece que, até o momento, não consegui trabalhar de fato na assistência. E para auditar, é necessário esse conhecimento técnico, com certeza. Queria uma orientação de como fazer, já que a oportunidade da auditoria veio antes da oportunidade da assistência. E aqui eu dei a ela algumas orientações de como ela podia resolver isso, e uma das orientações foi: procure agora, né, um emprego na assistência, continue procurando um emprego na assistência se você sente falta disso, porque para que a gente seja um profissional de muita qualidade na auditoria, a gente precisa conhecer de procedimentos. E onde é que a gente conhece de procedimentos? Na assistência, tá? Então, se você é graduado em enfermagem, se você tem uma experiência clínica sólida, que é exatamente essa experiência da assistência, se você tem conhecimento profundo das práticas da auditoria e dos protocolos de enfermagem, você tem habilidades analíticas e de resolução de problemas, é isso aqui. Se for enfermeiro, tem essa habilidade aqui de resolução de problema. Todo mundo aqui, me conta aí no chat, se todo mundo aqui que é enfermeiro não tem essa capacidade de resolução de problemas. Porque se é uma coisa que a gente sabe, é resolver problema. Se é uma coisa que o enfermeiro sabe, é resolver problema. Se você tem uma boa comunicação e habilidades interpessoais, você pode ser um auditor. Então, perceba, tem alguma coisa aqui burlando que seja de o Corém não permite que eu tenha
que eu seja auditor enquanto eu não tenha, sei lá qual formação. Bastou você se graduar. Se você conhecer as práticas da auditoria, se você tem conhecimento nas práticas da auditoria, você consegue ingressar na auditoria. Isso é uma pessoa que está há mais de 20 anos. Esse ano, se eu entrei na auditoria como estagiária, vamos fazer conta aqui comigo? Se eu entrei na auditoria como estagiária e eu me formei em 98 e estamos em 2024, quantos anos eu tenho na auditoria? Se não tiver, não consegue andar, né, Gemima? Ai, a Gisele disse que não sei nada de auditoria. Enfim. Então, se é uma coisa que a gente tem muito... Oi, Laís, ficará gravada onde essa aula? Essa aula está sendo gravada agora e eu disponibilizo depois para vocês. Vocês só não têm a oportunidade de ter a interação comigo, de perguntar, de tirar dúvidas. Então, se você, com essa formação de enfermagem, você conhece as práticas da auditoria, eu garanto que você consegue ingressar na auditoria. Depois dos meus mais de 25 anos na auditoria, eu posso garantir isso para você, tá? Depois dos mais de, sei lá, 500 alunos na pós-graduação, nos meus cursos. Então, depois de mais de 500 enfermeiros orientados para a auditoria, eu posso te garantir que você consegue entrar, tá? Mas, para isso, você tem que estudar as práticas da auditoria, porque é isso que faz você ter algumas estratégias para que você consiga entrar. E agora, Sheila, falta algo? Tem algo que eu não tenha dito aqui? Vocês acham que tem algo que eu não tenha dito aqui? Bem, vamos lá. Algumas pessoas costumam dizer que falta a especialização. Nossa, Sheila, eu só consigo entrar no mercado da auditoria se eu tiver especialização, se eu tiver a pós-graduação. Não é assim que algumas pessoas falam? Algumas pessoas, inclusive, afirmam sobre isso, sem mesmo entender ou saber. Então, eu garanto a vocês que, primeiro, a pós-graduação ela não é obrigatória. Como eu disse a você, o Corém defende o auditor, ainda que ele não tenha pós-graduação, que ele não tenha título, que ele não tenha especialização, tudo isso dá no mesmo nome. A pós-graduação, para quem quer entrar no mercado, para quem quer ingressar no mercado da auditoria, não é o primeiro passo que eu oriento. Estou aqui falando, óbvio, de mim como mentora, de mim como professora, tá? Pode ser que tenha algumas pessoas que orientem isso. E eu afirmo que no mercado existem empresas que pedem a pós-graduação. E o que é isso, Sheila? Qual é essa diferença? Vamos entender aqui? Existem vagas que dizem assim, ó, desejável pós-graduação. Existem vagas que colocam como obrigatória. Ela bota assim, obrigatório ter pós-graduação na área, tá? Essa é a diferença. Então, existem empresas que pedem a pós, ela é desejável, existem empresas que é obrigatório a pós. Mas isso é para você ser auditor? Não. Isso é para você trabalhar naquela empresa. Entendem bem a diferença? Me conta aí no chat, gente, por favor. Vocês entendem bem essa diferença quando eu digo assim? Você não é proibido de ser auditor se não tiver pós-graduação. Existem algumas empresas que, para você trabalhar nelas, você precisa ter a pós. E isso tem uma grande diferença. Me conta aí no chat se eu me fiz compreender isso. Então, não sendo obrigatória a pós-graduação, inclusive aqui eu trouxe uma vaga, um processo seletivo que aconteceu há algum tempo atrás aí no Rio de Janeiro,
e que fala justamente isso. Os pré-requisitos são graduação, experiência na área, conhecimento de tabelas, né? Ela vai citar aqui quais são as tabelas, experiência, sei lá o quê, e possuir outras coisas. Não cita de forma alguma a pós-graduação. Ok? Se não der para ver aqui, é porque eu não consegui abrir bem. Se não der para ver aqui, eu posso passar lá no grupo. Dá para vocês verem depois. Então, existem vagas que pedem a pós-graduação. Vou até aumentar essa letrinha aqui. Que pedem, mas não obriga. Tem umas que diz que é obrigatório, tá? E umas dizem que é desejável. Isso é de empresa a empresa. Existem várias que, inclusive, as minhas alunas têm entrado para desenvolver, atuar como auditoras, ok? Então, me fiz entender aí? Me conta aí no chat. Me fiz entender a diferença de ter de precisar ter a pós-graduação e de você não poder ser auditor se não tiver a pós-graduação? Ah, ninguém entendeu, então. Tá na dúvida, todo mundo. Ah, pronto. Obrigada, Gemima. E agora eu quero trazer aqui um contraponto com uma outra categoria da saúde em que a gente pode aprender ainda mais sobre isso, que é a categoria dos médicos. No Conselho de Medicina, eu consegui esse daqui do Paraná, mas no Conselho de Medicina consta que o exercício da medicina só é permitido a partir de registro de diploma de graduação médica, reconhecido pela lei brasileira no Ministério da Educação e Cultura, com sua posterior inscrição no Conselho Regional de Medicina da jurisdição competente. A partir desse registro, ao médico é permitido exercer quaisquer atividades. Vou repetir. Quaisquer atividades na área de diagnóstico e tratamento, independente de ter ou não título de especialista. Me fiz compreender mais ainda? Quando a gente tem a nossa formação feita, no caso de enfermagem, eu fiz um contraponto com a medicina. Quando a gente tem a nossa formação concluída, a gente pode exercer várias especialidades, sendo que nós tenhamos conhecimento. Quando um médico, você chega em um atendimento e está lá um médico plantonista e você chega com um problema de pele e ele lhe atende. Quando ele lhe atende, ele não diz assim: ah, moça, eu não posso ver sua pele, não. Você está aí com um sangramento aí na pele, eu não posso ver, não, porque aí é dermato. E eu sou plantonista. O máximo que ele faz é: eu quero um parecer de um dermato, porque isso aqui que você está trazendo é muito sério, ou é muito diferente. Significa dizer que ele não tem aquele conhecimento para aquele momento, mas ele atende casos de dermatologia. Me fiz entender, gente? Então, por que eu fiz esse contraponto? No dia que eu li esse parecer, eu estava fazendo auditoria. Vou até tirar aqui do compartilhamento. No dia que eu fiz esse... No dia que eu li esse parecer, eu estava fazendo auditoria. E, auditando a conta, eu questionei. Nossa, esse médico aqui atendeu um caso de dermatologia, mas ele aqui assina como médico clínico. E aí a colega, né, a auditora interna, trouxe para mim esse parecer e disse: Sheila, no conselho médico existe um parecer que diz que todo médico
que tenha capacidade, que tenha conhecimento, que tenha competência, pode atender quaisquer casos de saúde. E aí, um dia, eu montando essa aula, eu disse, nossa, eu lembro que na medicina tem alguma coisa afirmativa sobre isso. Então, eu trouxe para fazer exatamente esse contraponto. Obrigada, Gemima. É uma comparação realmente muito válida e eu gostei muito de quando eu me lembrei disso, né, para trazer, porque eu canso de falar sobre isso, né, com as pessoas na rede social, com meus alunos, e as pessoas insistem em dizer que só pode ser auditor quem tem pós-graduação, tem conhecimento na assistência, tem não sei o que lá. Não, gente. Essa pessoa, óbvio, ela vai ter mais facilidades. Se ela tem uma pós, ela tem mais facilidade do que quem não tem. Se ela tem um conhecimento na prática da auditoria, aí ela tem 2 vezes mais possibilidade do que quem não tem esse conhecimento. Então, são escadas a serem subidas, né? Gemima foi aluna minha na pós e ela pode afirmar, tem sido fácil para você, sem conhecer uma prática maior na assistência, entrar no mercado da auditoria? Então, é um desafio grande quando a gente não conhece a prática. É um desafio grande entrar no mercado. Mas, nesse acompanhamento de diversos alunos que eu fiz até então, nesses 25 anos, eu não diria, porque eu não tive aluno por 25 anos, mas talvez de mais de 6 anos para cá, em 2018, 6 anos. Então, de uns 6 anos que eu venho acompanhando enfermeiros, eu percebo que quando a pessoa conhece a prática da auditoria, ela consegue maiores facilidades. Mas ela também precisa aprender a se vender, tá? Mas a gente vai chegar lá. Na resolução do COFEM, que hoje é a 733 de 2023, ela foi derivada da 266, que foi publicada em 2001, e diz o seguinte, vamos ler aqui porque é mega importante. Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente a consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre a matéria de enfermagem. O que é que significa tudo isso, Sheila? Significa dizer que na nossa classe de enfermagem é privativo do enfermeiro e não mais de outros tantos profissionais que tem na nossa classe enfermagem o título de auditor, o exercer a auditoria, ok? Aqui na resolução 720, entrou um item que dizia supervisionar técnicos, o que abriu o precedente. Essa daqui também foi publicada em 2023, mas foi logo no começo. Abriu o precedente para que técnicos começassem a entrar na auditoria, mas agora, no final do ano, já em dezembro, foi publicada essa nova resolução que alterou o anexo dessa que eu mostrei anteriormente, né? Falando da atuação do enfermeiro, e ele continua como único profissional que pode ser auditor dentro da nossa classe de enfermagem. Entendidos até aqui? Isso aqui olha a contribuição aqui da Gemima. Além de todos os desafios, a falta da prática inicialmente torna bem mais complicado a pessoa entender a realidade do que está vendo. Afinal, se você tem que analisar e avaliar o que não está vendo, o que não está vendo propriamente. Quando a gente tem essa falta da prática, exatamente por conta disso que eu comecei a ensinar a prática. Eu comecei a perceber que as pós-graduações que eu fazia e outros colegas faziam não estava congruente com a prática. Na minha aula, eu sempre levo uma prática. Sempre levo uma prática.
Mas o que é que eu comecei a perceber? Eu digo, bom, os alunos estão saindo da pós-graduação sem saber essa prática. Como foi que eu percebi isso? Eu, trabalhando mesmo na auditoria, eu recebi algumas colegas novatas e que eu, porque eu tinha já essa grande experiência na auditoria, a empresa que eu trabalhava colocava essas pessoas para treinar comigo. E aí, o que é que acontece? Quando elas chegavam para treinar comigo, elas tinham uma elas tinham a pós-graduação, elas diziam: "Não, eu já sou auditora, eu tenho meu título, né? Eu sou auditora". Mas elas não conheciam nada do que era auditar. Não sabia o que era conta, não sabia como abordar o prontuário, não sabia o que ler no prontuário, como se direcionar ali naquele prontuário. Não sabia nada do que tinha na conta de auditoria, não sabia o que era visitar paciente, nem como se posicionar frente a essa auditoria, né, a essa visita de paciente. Então, eu comecei a perceber que tinha um vácuo, tinha um gap aí, né? As pessoas saíam da faculdade, não tinham entendimento da auditoria, entravam para a pós-graduação, também não tinham entendimento da auditoria, não tinham o conhecimento do que se faz ali no setor da auditoria, e elas vinham para o campo de trabalho, apesar de estarem com seus títulos de auditoras, elas não sabiam atuar. Então, eu comecei a ensinar essas pessoas, e foi exatamente assim que meu curso nasceu. Eu comecei a ensinar essas pessoas, eu digo, bom, se eu ensino aqui, né, a essas pessoas, eu posso ensinar a outras tantas. E foi assim que o MAP nasceu, né, o Método de Auditoria na Prática. Eu comecei a criar contas exatamente como eu as vivenciava no dia a dia, e eu criava conta e criava prontuário e ensinava a algumas pessoas. Eu comecei fazendo isso presencialmente e depois o curso se tornou online para que ele alcance maior número de pessoas. Então, foi exatamente assim que o MAP nasceu. É exatamente por isso que ele existe. Mas vamos continuar aqui. Entendido quem pode ser auditor, você precisa ter alguns requisitos de diferenciação. E por que isso? Porque você vai para um mercado com grande número de pessoas. Então, quando você se diferencia, você consegue alcançar essas vagas que pode ser de qualquer um e é você que vai ser o diferenciado que vai levar a melhor. Então, quais são essas habilidades mais importantes para você levar para esse processo de buscar a sua vaga, o seu espaço na auditoria, seja procurando vagas ou seja criando o seu próprio negócio, né? Como é que você vai conseguir isso? Primeira de todas as habilidades que você precisa mais desenvolver com a auditoria é a comunicação. E aí você se pergunta, eu tenho uma boa habilidade de comunicação ou eu preciso desenvolver? Negociação. Eu tenho uma boa capacidade de negociação ou eu preciso desenvolver? E como é que você sabe disso? Buscando na sua trajetória, buscando naquilo que você já vivenciou. Como é que eu sei, Sheila, se eu tenho uma boa comunicação? Quando você se comunica com as pessoas te compreendem? Quando as pessoas estão se comunicando com você, você sabe ouvir? Sabia que é um bom ato de comunicação você saber ouvir? Inclusive, hoje em dia se fala muito em curso de escutatória e não mais em curso de oratória apenas, tá? Então, você tem a habilidade de trabalho em equipe ou você é aquela pessoa que não gosta de trabalhar com equipes, apesar de que a auditoria tem uma característica de um trabalho muito independente, tá? Você consegue trabalhar, por exemplo, você está auditando contas, você consegue trabalhar puramente, você é enfermeiro auditor, sozinho, e depois você passar para o médico, e depois você acionar um médico. Como é que a gente fala trabalho em equipe? O trabalho em equipe da auditoria vai ser desenvolvido quando você tem que lidar com a equipe interna. O externo tem que lidar com o interno, tá? O auditor da operadora tem que lidar com o auditor do hospital. Então, isso precisa de trabalho em equipe. Você vai precisar, muitas vezes, conversar com o médico assistente do paciente,
quando você precisar discutir algum caso. Então, isso demanda um trabalho em saber trabalhar em equipe. Identifique como é que eu vou desenvolver isso, Sheila, como é que eu vou desenvolver essas habilidades, como é que eu vou desenvolver essa capacidade analítica, como é que eu vou desenvolver a habilidade de entender a prática da auditoria. Identifique cursos em auditoria, em saúde, que te deem essa formação prática. Óbvio que eu estou falando de mim também, mas não existe apenas o meu curso. Então, aqui eu trouxe alguns depoimentos para você ver como o curso como faz a diferença. Como é que você consegue perceber que com o curso você teve maior ajuda. Essa pessoa, por exemplo, se essa vaga tivesse chegado para ela e ela, primeiro, não tivesse feito, né, um bom preparo lá inicialmente, um bom currículo, não tivesse se apresentado bem na entrevista, ela não teria chegado nem na vaga. E veja que ela entrou sem experiência. Sem experiência na auditoria e sem experiência na assistência. Ok? Isso tudo aqui significa eu tenho um curso preparatório. Tá? Essa pessoa aqui, que é uma outra aluna do curso, ela fala, e aqui deem um desconto para o Com Certeza, escrito junto, é porque quando elas comunicam essa felicidade de ter passado na vaga de auditoria, né, ter conseguido alcançar o sonho, elas falam com tanta emoção que às vezes saem muitas palavras erradas, tá? Então ela fala assim: com certeza seu curso contou muito para mim, pois concorri com pessoas que têm experiência na auditoria e eu, sem experiência na auditoria, foi a quem entrou. Gratidão, tá? E aqui um outro depoimento que fala sobre o que é que o curso traz de melhor, né? Sheila, estou tão feliz com o seu curso, sinto que vejo uma luz. Algumas pessoas chegam no curso já bem desacreditadas de que podem ingressar. Aqui uma outra aluna também que fala, né, quase a mesma coisa. Pessoal, consegui emprego de enfermeira auditora, eu nem acredito. Coloquei em prática os conhecimentos que eu adquiri no curso, estou muito feliz. Não tenho experiência em auditoria, só como enfermeira assistencial. Então, às vezes a pessoa chega lá no curso, né, chega lá para estudar comigo e ela já está tão desacreditada, porque ela já passou por tantos processos e não passou. Ingressou em tantos processos e não passou, que ela já chega assim, né? Comentando que já não via mais uma luz nesse fim de túnel. Então, busque por atualizações constantes sobre as regulamentações, sobre os padrões que a auditoria tem. E o que é que isso te possibilita quando você vai estudando cada vez mais, vai se apropriando cada vez mais de mais conhecimento na prática? Você consegue vagas melhores como essas. Vejam aqui, tem vaga que começa o salário com 5 mil, vai até 8. Vejam o horário flexível, olha, como um grande convidado para essa vaga aqui maravilhosa. Uma outra vaga que começa, que é 7.740. Uma outra vaga aqui que começa com 5 mil, vai até 12, também tem horário flexível, sendo que essa primeira a contratação é PJ e essa última é CLT. Então, a gente tem várias possibilidades, inclusive, diferentes, tá? Quando você tem essa diferenciação, ok? Então, o primeiro passo que eu diria para você é esse. E aí, como é, Sheila, que eu ingresso nessa auditoria? Como é que eu começo a atuar nessa auditoria? Primeiro, não nessa ordem, tá, gente? Eu digo primeiro porque é o primeiro que eu escrevi aqui, mas não necessariamente nessa ordem. Porém, se você tiver experiência clínica, você vai ter uma grande facilidade. Então, eu te oriento a fortalecer essa base dessa sua prática. Tenha uma educação continuada, ou educação constante, ou educação permanente. Isso você consegue buscando cursos na área, buscando certificações. E aqui eu trago, né, uma afirmativa de uma aluna que
cita alguns benefícios de você se manter nesses cursos. Quem, na verdade, me ajudou a descobrir que eu queria... Não, que, na verdade, me ajudou a descobrir o que eu queria para o meu futuro. Não foi fácil conseguir a primeira oportunidade. Fiz vários processos seletivos. E, inclusive, quem me ajudou muito nesse foi a Thaís, que também é sua aluna. Ela acabou reforçando com a supervisão sobre me conhecer, pois ela já havia entrado lá nesse hospital em que ela estava trabalhando. Por isso, afirmei que o curso me ajudou muito, não só em conhecimento científico e técnico da área, mas em conhecer pessoas. E isso é muito importante. Hoje temos o LinkedIn, que também é um canal excelente de contatos, mas o curso uniu pessoas com um único objetivo, um objetivo em comum, que é atuar na área e, com maestria, ser o diferencial. Então, vejam como, quando você se capacita, quando você está em cursos, quando você faz esses cursos, quantas diferenças, né? Além de você conhecer o que está sendo ensinado ali naquele curso, você tem uma grande convivência com pessoas que estão buscando por esse mesmo objetivo, né? Chegar onde você está querendo chegar também. Desenvolva bastante o network. E aqui, como é que você faz isso? Se conectando com auditores de enfermagem ou outros auditores. Essa aluna aqui fala que como foi importante, né? Quando ela, conectada comigo na rede social, soube de um concurso e ela terminou passando no concurso e tomou posse como auditora. Se conecte com pessoas que querem trilhar o mesmo caminho que você quer. Por quê? Porque aqui um fortalece o outro. Quando um está fraquejando nos estudos, o outro diz, olha, você viu a vaga tal que saiu no LinkedIn, né? Então começa a ter essa rede de impulsionamento. Estabeleça uma rede de contatos muito forte, gente. E aqui eu oriento a você estar em cursos, e aqui eu vou te mostrar por quê. Eu oriento você a estar em contato com auditores, principalmente no LinkedIn, a você entrar em grupos de discussões online, e você também pode escolher ter um mentor. Com a facilidade do curso, o que é que você consegue desenvolver com isso, né? Estou apaixonada pelo curso, está abrindo a minha mente como nunca. Então, veja que, às vezes, a gente acredita que vai fazer um curso e você vai só aprender sobre auditoria. E não. Às vezes, você desenvolve sua mente para muitos outros assuntos. Então, esteja ligado nisso, esteja atento a isso. O mentor traz para você soluções mais rápidas, mais assertivas. Por quê? Porque já te ensina. Quando eu mentoro uma enfermeira, eu já digo a ela assim, comece por esse lugar aqui. Depois que você fizer isso, aí nós voltamos e fazemos tais e tais aprendizados, tá? Então, tenha mentores para encurtar seu caminho. Se a sua necessidade é encurtar caminhos, tenha um mentor. Se a sua necessidade for apenas estudar, faça um curso. Aqui uma outra aluna que fala assim, graças à divulgação de uma vaga que a Sheila deixou aqui para nós, eu consegui a minha primeira oportunidade de auditoria. E aí ela vai falar, ela trabalhava em um ambulatório, essa aluna, e foi bem interessante esse exemplo dela, por isso que eu trouxe aqui. Tem também a facilidade de quem tem um mentor que consegue se mudar e ainda assim conseguir uma colocação lá nesse espaço que essa pessoa vai. Que foi o que aconteceu com essa minha aluna. Ela morava em Minas Gerais, tinha conseguido uma vaga na auditoria, porém, quando veio a questão do piso, muitas empresas demitiram profissionais para recontratar com salário menor, ou outras pessoas com salários menores. Então, ela passou por isso. E aí ela tinha muita vontade de se mudar. E aí, como foi que ela conseguiu isso? Ela conseguiu quando eu passei para ela, nós passávamos, né? Não só eu, mas outras pessoas dentro do grupo, e passávamos vagas de onde ela queria ir, que era no Rio Grande do Sul. E aqui ela diz, Sheila, eu consegui. A vaga em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, é minha, tá?
Então, ela era moradora de Minas Gerais e conseguiu se colocar em uma vaga no Rio Grande do Sul, tá? Essa vamos dizer assim, uma das partes boas de ter um mentor, tá? Você acelera seus caminhos. E fazer voluntariado. Aqui é um dado bem importante, tá? Para que participe de projetos de auditoria para ganhar experiência. Nossa, Sheila, eu não conheço auditoria, eu não posso ir para o meu setor de auditoria. Então, busque atuar em funções relacionadas à auditoria. E aqui você pode ter, né, a opção de pedir a alguma colega para fazer acompanhamento dela no dia a dia dela de auditora, conversar com alguma colega auditora que já trabalha com auditoria e dizer, olha, eu quero ir com você quando você for visitar aqueles hospitais essa semana, que foi o que aconteceu aqui com essa aluna minha. Ela tinha uma amiga que fazia auditoria, falei com uma colega que trabalha para a operadora de saúde e ela me convidou para acompanhá-la. Ela me explicou como funcionava a questão de pagamento de operadora, me mostrou como fazia e ela vai contando a história. Então, essa é uma oportunidade, você pedir para acompanhar pessoas que já trabalham com auditoria. Entre em comissões afins, comissão de prontuário, comissão de qualidade do próprio hospital que você trabalha, ou da operadora, ou uma empresa de saúde. Crie comissões, participe dessas comissões, porque você vai poder contar esses resultados que você teve quando você estiver se colocando num processo seletivo. Então, eu citei comissões de prontuário, comissões de qualidade. Então, faça acesso a essas coisas, tá? Isso pode contabilizar para você como se você tivesse realmente trabalhado com auditoria, ok? Isso traz, eu uso isso como uma das estratégias para que a gente consiga burlar algumas coisas do processo seletivo. Não é burlar pejorativamente, não, mas é você mostrar resultados que você mostra para esse recrutador que é interessante te contratar. E se prepare para a transição. E aqui é muito de você fazer um currículo de destaque, se preparar para a entrevista, fazer essa transição de forma gradual. Então, o que é preparar um currículo de destaque? É você preparar um currículo especial para a auditoria, para aquela vaga, citando experiências que você tenha desenvolvido algum trabalho interessante para a auditoria, como eu falei dessa questão da comissão de prontuários. E aqui uma das alunas, ela fala aqui, é bem interessante. Boa tarde, Sheila, tudo bem? Fui convocada para uma entrevista hoje para enfermeira auditora. Aqueles ajustes no currículo fizeram toda a diferença, com certeza. Fiz uma no início do mês, estou aguardando retorno e hoje fui chamada para outra. E agora recebi uma mensagem para realizar auditoria concorrente. Outra empresa já, mas não consigo ir por causa da entrevista que é hoje. Enfim, ela estava com uma riqueza de solicitações, exatamente porque a gente fez um currículo bem direcionado para ela, tá? Então, gente, diante de tudo que eu explicitei aqui, qual a afirmativa que eu posso trazer para a gente fazer esse apanhado geral, né? Quem pode ser o auditor? Quem pode ser auditor? Você que é graduado em enfermagem, você que conhece as práticas da auditoria. E aí você vai para esse mercado, desenvolve essas habilidades analíticas de resolução de problema, de boa comunicação e de contato interpessoal, fortalece a sua experiência clínica, ok? Isso é o seu órgão de classe que te garante, certo? Então, apresentado tudo até aqui, eu vou apresentar para vocês o que é o MAP, que é a proposta que eu disse a vocês, que vocês definem, se vocês fazem isso, né? Percorrem esse caminho sozinhos, fazendo o currículo de destaque, buscando acompanhar pessoas na auditoria, ou se você define
fazer um curso ou uma mentoria comigo. E aqui, o MAP, eu apresento ele para você exatamente como ele é, tá? Pedindo licença aqui para eu te apresentar. No MAP, você tem a oportunidade, você sai capacitado para auditar contas e prontuários, para auditar cada item de cobrança, entendendo o que está fazendo com muita segurança. Você vai entender como é efetuar a auditoria de acordo com os contratos. Então, o que é que eu olho, Sheila, de importante nos contratos? É lá que você vai aprender. Você vai entender como atuar, reduzindo as incidências de glosa. Você vai saber como é acompanhar e como entender quais são as regras de faturamento. Você vai conhecer todas as tabelas de remuneração. Lá no MAP, eu ensino todas as tabelas de remuneração, tá? Simpro, CBHPM, Brasíndice, todas elas você entende como é que faz a utilização. Você vai conhecer regras regulatórias, você vai conhecer como é a gestão de OPMS. Então, você vai ter muito conhecimento dentro do MAP. Além disso, eu comecei a perceber que as alunas tinham uma dificuldade, aprendiam algumas coisas no MAP, mas sempre precisavam da minha interferência muito direta para poder entrar no mercado. Então, além de criar aulas ensinando como fazer um currículo, como se posicionar em entrevista, como você se colocar no processo inteiro seletivo, eu criei aulas bônus, tá? Chamei um colega nosso que é especialista, faz um LinkedIn assim maravilhoso, e lá nessa aula também eu coloquei como você pode ter mais clareza para falar do seu momento, da sua trajetória. Eu faço como bônus, como ganho para você, você ganha de presente a minha correção de currículo e como se posicionar em entrevistas, tá? Esses são bônus que a Márcia, se tiver aqui ainda, pode nos contar como foi a experiência dela. E aqui a formação profissional do MAP, ela hoje tem um custo, tem um investimento de R$ 12,99. Ela custa isso porque ela é uma formação profissional. Ela vai garantir a você que você faça uma remuneração de até 10K, R$ 10.000. Eu mostrei ali para vocês como é que faz essa remuneração, tá? Quando você tem esse trabalho que você consegue ganhar por produtividade, fazer esses 10K é muito fácil, ok? Se você escolher por ser uma auditora e trabalhar no regime seletista, essa possibilidade de fazer os 10K, ela precisa de uma subida de degraus maior, porque você entra como júnior, vai a pleno e depois a sênior, e isso demanda tempo, tá? Alguns anos, mas você também consegue fazer. E veja que o investimento do MAP é um investimento de você deixar de comer uma pizza no mês. Eu peço pizza aqui de R$ 90. Então, você deixa de comer a pizza ali uma vez no mês e tá com o MAP, né, garantido para você. Apresentado o MAP e dando a você a possibilidade de você seguir comigo no MAP ou de você fazer esse processo, você com você mesma. Eu quero ouvir de vocês, se vocês têm alguma dúvida do que a gente apresentou hoje. Ficou claro quem pode ser auditor? Ficou claro todo o processo que eu ensinei aqui? Ficou claro como você caminhar para você ingressar nessa auditoria, além de saber quem pode, você também saber como, né? Você pode ingressar nessa auditoria? Me conta aí no chat. Conta aí se teve dúvidas, que eu quero ouvir de vocês e a gente vai tirar essas dúvidas. Não tem dúvidas? A aula foi assim? Não entendeu? Ou não tem dúvida? Quando a gente não tem dúvida, eu penso que vocês podem não ter entendido nada. A Gláucia não teve dúvida, a Carla não teve dúvida, a Érica, Gemima, Rociene,
Quem mais que está aqui? Deixa eu ver se eu consigo ver o nome. Eisla. Falei seu nome certo, Eisla? Ninguém teve dúvida? Então tá certo. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui sem eu responder. Já que ninguém tem dúvida, a gente vai finalizar a nossa aula, né? Essa aula foi assim, sem dúvidas. A Gemima falou, sem dúvidas, excelente abordagem, muito enriquecedora. Maravilha, Gemima, obrigada. Tem, o curso tem certificado, sim. Se eu não me engano, agora o certificado já está em 50 horas, porque o curso vai tendo atualização, e aí eu vou aumentando as horas do certificado. Mas com o nosso método, você não vai precisar nem apresentar esse certificado. Isso eu te garanto. E eu estou falando aqui, ó, gravando na aula. Não posso nem mentir. Estou aqui gravando na aula. Inclusive, agora eu vou perguntar, inclusive, para as minhas alunas: você precisou apresentar o certificado do curso? O curso te dá tanto aprendizado, te traz tanta experiência, te traz uma clareza para você apresentar seus conhecimentos quando você vai fazer o processo seletivo, que ninguém te pede nem certificado. Eu ensino vocês a como falar na entrevista de forma que o recrutador diga: nossa senhora, essa era a pessoa que eu estava procurando. Porque quando o recrutador vai procurar por um profissional, ele está procurando um profissional que resolva problemas. Os problemas que ele tem, né? As questões que ele tem ali na instituição dele. Então, quando você se apresenta de forma persuasiva e diz: eu conheço como resolver a glosa XYZ, eu sei como auditar um prontuário. Então, tudo isso, quando você se coloca dessa forma, você aprende a se vender, literalmente, como profissional de qualidade. Esse recrutador se convence de que é você, o profissional ideal para estar lá. A não ser que você precise do certificado, tem pessoas que usam o certificado para concursos. Aí sim. Então, aí necessita. Me contem aí o que vocês acharam da aula, gente. Já que ninguém tem dúvidas, me contem aí o que acharam da aula. E se vocês não têm mais dúvidas, a gente finaliza por aqui. Eu espero ver vocês na próxima aula. Eu tenho trazido muitos conhecimentos aqui, exatamente para que vocês consigam se desenvolver. E consigam escolher seguir comigo no curso ou fazer o processo vocês sozinhos, né? Vocês com vocês mesmos. Então, onde foi que eu botei meu? Sigamos no. Até a próxima aula, ok? Obrigada por nos proporcionar esses momentos tão enriquecedores. Obrigada a vocês por estarem aqui. É bem importante para mim que vocês estejam, afinal de contas, não tem por que dar aula, né? Sozinha. Eu que agradeço a presença de vocês. Fico muito, 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 muito obrigada, tá? É muito. Eu gosto muito dessas aulas que eu trago aqui, eu acho que traz muita clareza, e eu acho de suma importância essas aulas, eu acho que elas são mesmo esclarecedoras, tá? Elas têm esse objetivo mesmo de trazer mais consciência para vocês, de trazer um aprendizado para que sim, você consiga fazer sozinho, se não for o seu momento de curso, se não for o seu momento de mentoria. Então, a ideia é essa, tá?
Mas eu espero que seja o momento de vocês de curso e de mentoria, que eu vou adorar ter vocês aqui comigo. Eu tenho uma solução para este seu problema, tá? O MAP tem essa solução e a gente tem atualizações, a gente tem esse certificado que agora já, eu acredito que já está em 50 horas, porque o certificado dele é automático e sai lá com as horas que tem do curso. Então, aproveitem, escolham o MAP, gente, porque faz a diferença na sua carreira. Eu tenho certeza absoluta, tá? Muito obrigada a vocês que estiveram aqui e espero vocês aqui dentro do MAP. Bye, bye.